Túlia! Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de maio de 2014, é uma quinta-feira, e o nosso verbete é de número 3009. Ele tem 5 páginas, 48 elogios e 9 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a assessoria de imprensa, da especialidade comunicologia. E ele foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, professor Eucárdio de Rosso. O professor Eucárdio é graduado em jornalismo e direito. Ele tem pós-graduação em letras, é brasileiro natural de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, voluntário da Conscienciologia desde 88. Ele é autor de 18 livros, entre os quais, muito antes, pelo contrário, Eletroencefalo, Eucardiografia, Consciência em Evolução, entre outros. Ele também é tenepsista desde 2013. A assessoria de imprensa é a atividade do jornalista e ou comunicador profissional com o objetivo de levantar, redigir e divulgar aos veículos midiáticos em geral informações úteis sobre indivíduos, instituições de diferentes naturezas, empresas públicas e privadas, facilitando o fluxo informacional entre a fonte e o público-alvo das notícias. Na pensenologia, o holopensene pessoal da comunicabilidade útil, o holopensene assistencial na manifestação da comunicação holossomática. Na fatologia, o jornalismo anticosmoético, representado pelo profissional placa branca ou comprado. O agendamento e coordenação de entrevistas coletivas. A confecção de house organs, revistas e boletins internos, a newsletter interna, o longo percurso desde a invenção de Gutenberg ao jornalismo eletrônico, a clipagem realizada pelo assessor de imprensa, o levantamento das publicações e veiculações fornecendo índice de cumprimento de metas na comunicação, o fato de alcançar o público-alvo conscienciológico, a comunicação assertiva, a Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, a Comunicões, a comunicação interassistencial. E aqui na parafatologia, o paradireito e a paradiplomacia aplicáveis nas assessorias de imprensa, a utilização das energias do laringochakra nas atividades comunicativas e profissionais, o amparo extrafísico técnico de função das assessorias de imprensa da conscienciologia. Agora, aqui na argumentologia, a gente destaca então essas duas listagens. A primeira, funções, são 5 funções da assessoria de imprensa na busca pela eficácia nas atividades de divulgação de informações do interesse coletivo. E tem uma outra listagem com 3 tipos de entrevistas, organizadas pela assessoria de imprensa. E na remissiologia nós destacamos a comunicação interassistencial, a entrevista conscienciológica na mídia, o holopensene midiático, a informação conscienciológica e a interação jornalismo-direito. E na frase enfática, a assessoria de imprensa é a atividade fundamental na divulgação de informações úteis e cosmoéticas, notadamente quando a serviço da TARES e da interassistencialidade comunicativa. E na questionologia, você já usufruiu dos benefícios do trabalho da assessoria de imprensa, quer na empresa convencional ou instituição conscienciocêntrica? Quais os resultados assistenciais auferidos? E na bibliografia específica, nós temos então 2 fontes bibliográficas. Agora, aqui na mega análise do João Paulo, mídia, notícia, informe, divulgação, informação, veiculação, jornalismo, publicidade, assistencialidade, assessoramento, gerenciamento, consultoria, clipagem, periódico, midiofilia, culturologia, comunicologia, paradiplomacia, grafopensenologia e mentalsomatologia. Agora, pessoal, a gente tem aqui alguns anúncios e queria também fazer passar uma informação sobre
a tertúlia da professora Kátia de ontem, né, teve algumas perguntas feitas e ela não tinha os dados no momento. Então, é sobre o livro que ela colocou ontem, né, que é o Uma Voz Sem Palavras, Como o Corpo Libera o Trauma e Restaura o Bem-Estar, que é de Peter Levine, da Sumos Editorial. E depois também tem o filme Amor e Liberdade, que é a direção de John Duigan. Então, ela ficou devendo essas informações, né? Está aqui conforme prometido. E também, ela tinha... Aqui é uma sugestão até mais para enciclossápios, mas é bom a gente compartilhar. Sobre uma pergunta da professora Eliana, já que você também está presente, né? De como tornar a escrita prazerosa. Ela, por exemplo, sugere que a pessoa pode entrar na equipe de revisão, né? Ela vai ter com isso amparo de função e se familiarizar mais quanto a escrever o material, né? E o material próprio, que ela vai se sentir mais à vontade. E aí ela faz umas sugestões, então, para a equipe da Enciclosapiens, né? No sentido de ajudar aí quem está iniciando nas revisões, a exemplo de tarefas bem pontuais para a pessoa ir se familiarizando aos poucos. E também ela dá a sugestão de voluntário temporário, né? A gente vai estudar. Professora Kátia, e obrigada pelas dicas. E, por falar em professora Kátia, eu queria fazer o anúncio, então, também do curso acoplamentário, né? Que é uma promoção para os voluntários do CAEC. E o tema desse curso é muito interessante, que é justamente a voluntariometria. E esse curso vai ter, então, um preço especial para os voluntários do CAEC, né? Apenas R$ 180. Nossa, um preço realmente muito acessível pela densidade do curso, né? A duração dele. Isso em pagamento até 6 vezes. Procurar a recepção, então, do CAEC. Sim, o curso é aberto, só o preço especial que é para os voluntários, não é isso? Obrigada aí, bem lembrado. Então, a gente chama a atenção que esse curso vai ser com os epicões Kátia Aracaki, professor João Aurélio, professor Wildenilson Signorini e os neoepicões Hernani Brito e Alexandre Nonato. E ele vai ocorrer agora, 2, 3 e 4 de maio, tá certo? Então, pessoal, todos convidados. E, professor Eucardio, então, diga. O livro, vamos lá. O livro é Uma Voz Sem Palavras. Como o corpo libera o trauma e restaura o bem-estar. Tá bem? Você quer o autor? Peter Levine. Eu nem sei se é assim que fala sobre o nome dele. Agora, professor Eucardio, eu queria que você nos contasse da sua motivação para fazer esse verbete. Por que você pensou nisso? Nessa escrita, algum episódio aí da sua formação profissional, né? A gente viu aí pela sua mini biografia, você tem essa formação, né, em jornalismo. Aliás, não é o seu primeiro verbete sobre o assunto, né, sobre o tema. Terceiro. Boa tarde a todos. Na realidade, quando estava chegando a hora de fazer um novo verbete, eu tinha relacionado vários assuntos, mas não me fixava em nenhum, que eram meio difíceis. Então, me lembrei que eu exerci esse cargo de assessor de imprensa durante 25 anos. Só para lembrar, 7 anos com secretários de Estado, com 2 presidentes de empresas, né, estatais, de economia mista e um museu. 1 ano assessorando um prefeito, 1 mês assessorando um deputado, e mais, fui assessor também muito tempo do nosso antigo IPC, e também fiz muito a própria assessoria na divulgação dos meus livros. Então, me julguei no direito de expor alguma coisa para ajudar as pessoas e tentar entender essa atividade, né, que ela é recente, né, ainda no meu tempo não era bem definida, mas agora, com o surgimento das escolas específicas de jornalismo, se tornou mais destacado, porque antigamente o curso
quando eu fiz o curso de jornalismo, ainda funcionava na faculdade de filosofia. Depois foram criando os cursos de comunicação social, que era o jornalismo, os cursos de relações públicas e os cursos de publicidade. Então, se dividiu em 3 grandes áreas essa atuação do jornalista em si. Então, basicamente apresentar minha vivência nesse setor para que sirva de utilidade para alguma pessoa. E um destaque. Eu tinha escolhido para ser o número 3000. Até tinha encomendado um bolo, porque achava importante esse fato para a Conscienciologia, né? E também eu fazer parte desse 3000. Mas aí me jogaram no dia 1º, hoje. Então, Eucardio, você sabe que a gente é escolhido pelos amparadores, sim, né? Mas então, veja só, não é bem a gente que escolhe. Qual é o número tem desse, um max mecanismo e o nosso trabalho todo é em cima disso, né? Sim, sim, então não esqueça desse pequeno e detalhe. E veja só a sincronicidade. Qual é o número do verbete? 12, soma 12. 3009. Não, o número do verbete de hoje. 3009. Qual é o meu registro no Ministério do Trabalho? 3009. Está vendo? Eu levei isso em grande consideração, né? Então, por isso que acatei. Muito bom, muito bom. E não foi premeditado. Muito Tem bom. outro detalhe também, que o telefone da minha família lá é 3009 o final, mas isso não quer dizer... Não, mas... Também tem uma sincronicidade, uma coincidência. Então, por isso aí é que eu resolvi apresentar esse verbete hoje. Muito bom, tá ótimo. Agora, essa questão das sincronicidades e do sinergismo, da data que o verbete calha, vamos dizer assim, que é todo o trabalho da equipe de planejamento, né? E a própria Marilene, que é responsável, ela comenta comigo, a gente percebe como que tem uma convergência muitas vezes, né? Claro que isso não é sempre, mas, no geral, é muito um trabalho aí de amparo de função, conjugando o melhor dia, a melhor pessoa, o melhor mediador, enfim, o holopensene, né, daquele momento, daquele dia, muitas vezes coincide a questão de discussão na mini tertúlia, ou então alguma ocorrência. Então, é bem interessante, é bem sincrônico. E esse seu depoimento... no caso da monitoria da Mabel, que seria a área especializada na matéria, mas... Mas Ricardo, você também não pode se pegar na questão só intrafísica. Não, vamos... né? Com certeza. E eu brincava também com o Eucardio, a professora Dulce, que eu disse, olha, Eucardio, vai dar tudo certo, porque olha só, a data é 01 de 05 de 14, somando dá 11. E 11 é o número aqui que a gente sabe, que tem bons auspícios para o 11, né? Certamente. Uma brincadeira, claro. Então, vamos aí em convergência ao fluxo do cosmos. Agora, Ricardo, já temos várias perguntas, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Em Fatologia, na página 13, primeira linha, você poderia esclarecer o ato de saber usar a ética da exclusividade? Sim. No jornalismo, principalmente na assessoria de imprensa, a gente tem muito disso quando a gente é portador, detentor de informações importantes, como no caso de um secretário de Estado. Então, tem aquelas pessoas, né, conhecidas, os jornalistas amigos, que a gente, às vezes, privilegia, né, e coloca a exclusividade neles, né? Esquecendo que a gente tem a obrigação de fornecer as informações para toda a classe, sem distinção. Então, aí que eu coloquei esse item para lembrar, né, que a gente tem que saber usar essa ética e não aplicar a exclusividade para um ou para outro, beneficiando, favorecendo um órgão de imprensa, um jornalista que é mais amigo, etc, etc. Inclusive, nós tínhamos... No caso lá, quando eu trabalhava na assessoria, nós tínhamos um jornalista exclusivo no aeroporto, que ele era pago, lá não sei que maneira, e ele era exclusivo para colher as notícias para um órgão de imprensa grande,
E ele, então, tinha exclusividade. Quando a autoridade chegava no aeroporto, a primeira pessoa, ele fornecia a informação, depois é que ele passava para nós, e nós tínhamos que conviver com isso, né? Mas era coisa que a gente fugia da nossa alçada, então a gente aprendeu a conviver, mas depois, quando o secretário chegava, a gente tomava as informações e distribuía para os outros órgãos da empresa. Mas ficava esse princípio da exclusividade para esse jornalista, que era amigo, entre aspas, né, contratado por fora para fazer essa função, né? Então, é por isso que a gente tem que cuidar com essa ética da exclusividade. Mas, no caso, Eucárdio, vamos dizer assim, era alguma informação importante, claro, para todo mundo, mas, em geral, é feita essa questão da exclusividade, ou era com assuntos específicos? Não, porque ali no caso ele era contratado para receber, quando a autoridade ia a Brasília, geralmente vinham de Brasília as informações importantes, né, da área. Então ele se encarregava de pegar, ele estava sempre no aeroporto pela empresa, mas ao mesmo tempo ele era contratado para, né, então já quando ele chegava de viagem, o jornalista sabia, já contatava a autoridade e ele dava as informações, que as informações gerais, não eram exclusivas. Ou seja, as novidades que ele trazia de Brasília, alguma coisa totalmente, pelo menos, bastante duvidosa, antiética, né? Duvidosa, porque privilegiava alguma coisa que devia ser bastante democrático e aberto, né? Isso. Era ali carta marcada para aquela pessoa, já certamente mantendo aí um trato de fazer a versão mais em prol da fonte, né? Sim, exatamente. Da fonte de informação. Eu lembrei daquele seu verbete, né, Eucárdio, o jornalismo direito. Como que a questão do jornalismo, desse assunto em geral, assessoria de imprensa, como que ele remete a gente repensar toda essa questão sob a ótica do paradireito, né? Da cosmoética. Sim, por isso que eu coloco na parafatologia essas duas logias, para o direito, para a diplomacia, para chamar para esse... A gente vai ter perguntas sobre isso, daqui a pouco a gente entra mais nessa linha. Agora, também em fatologia, página 13, nona linha. Ampliar a divulgação da agenda e dos atos de autoridades, relacionado com a transparência, o tema do verbete. Você pode ampliar, por favor? Sim, uma das atividades da assessoria de imprensa é divulgar a agenda e os atos das autoridades, principalmente quando a autoridade é importante, né? Aí chove jornalistas, né, que sempre estão ávidos por novidades, por notícias, então a gente, por isso, tem que ter cuidado e praticar a ética na distribuição desse material para a mídia. Agora, Eucárdio, na fatologia, na página 13, também 10ª linha, você poderia discorrer sobre o fato histórico da acta diurna? Sim. A acta diurna, o acta diurne, ou actas públicas, actas urbanas, actas populares, ou até diurnálias, de onde surgiu depois o nome de jornal. A gente estuda no jornalismo que essas actas diurnas foram o início do jornalismo, né, no mundo. Primeiros registros, né? São consideradas as primeiras mídias jornalistas surgidas no mundo. A origem, mais ou menos, é em 130 antes da era contemporânea. Mas o destaque foi nessa data de 59, quando Júlio César, que era o imperador, então resolveu ampliar para também colocar nessas actas as sessões da Assembleia, do Senado, né? Além dos atos administrativos e legislativos que eram colocados antes, né? Que era assim, mais ou menos, em tábuas, né? Ou de madeira, ou acho que os papiros, né? Então, que eram colocadas, publicadas periodicamente, por isso, né? E atualizando as informações que ocorriam no Império.
E eram feitos nas oficinas do Estado, né, e os editores privados, e geralmente eram manuscritas e copiadas por escribas. Então, aí também tem um pouco de história. Mas, depois, com o tempo, diz que essas actas passaram que foram o início dos diários oficiais, passaram depois a fugir do controle oficial e depois, certamente, com o passar do tempo, né, saiu de circulação, mas essas acte diurne são consideradas, né, os atos do início do jornalismo no universo, os que têm conhecimento. Muito bom. Tablet, sim, só que a tecnologia é diferente. Na tecnologia, né? Isso. Mas a ideia em si não é registrar ideias, registrar... Sim, não, mais os acontecimentos do dia, né, para informação do público, no caso, né? Só que aqui na função de assessoria, mas aquela pessoa que está ligando. Está ligando. Entra. Agora, pessoalmente, né, para a pessoa, ela está fazendo suas anotações, o seu jornal diário, o seu diário, né, através de anotações, de compilações, nesse tablet, né? Eu só associando assim o mecanismo do uso, né? A finalidade também é a mesma, né? Informar-se. Tem sempre uma relação, né? Eukárdio, Oi. Tá meio baixo o som. Na cognatologia, você colocou o para-assessor. Eu queria que você fizesse um cotejo assim, por que essa atividade do jornalista se chama assessoria, que é uma palavra que lembra muito a assistência, né? A pessoa ser um assistente. Você podia fazer a relação entre essa assessoria e esse amparo que é o jornalista executa? Sim, a assessoria também, como tem no sinônimo, é gabinete, birô, consultoria, tudo no sentido, né, de divulgar, promover e assistir porque até muitas vezes se chama o jornalista de assistente de imprensa, né? Não só de assessor. Então, tem realmente um pouco de cunho de assistencialidade. É que, às vezes, a gente não faz essa relação, né? Mas o amparador, o assistente, ele é aquele que esclarece, né, com a informação. Então, acho que é esse que deveria ser o papel do jornalista, do assessor. Sim, papel. Que no caso ele é assessor como ele colocou na definição, né? Ou de um indivíduo, ou de uma instituição. Então, mas de certo modo você tem razão, né? Ele além de ser um especialista de assessoria nesse sentido, de ser um especialista em comunicação, ele ajuda aquela pessoa, aquela instituição que não tem aquele know-how, né? Então faz essa interligação, né? Eukárdio, aqui, por favor, na página 15, lá em sindromologia, eu queria que você comentasse sobre as 3 síndromes. A síndrome de Amiel é aquela do jornalista ou do comunicador que escreve muito e se aproveita pouco, né? Como é conhecida essa síndrome aí. Na comunicação gráfica seria no jornalismo, na escrita e na divulgação dos fatos. Aqui a segunda síndrome, até coloquei a reivindicação da síndrome do justiceiro, é que me passou pela cabeça que muitos jornalistas querem ser os justiceiros, né? Assumem esse posto, esse papel quando divulgam, principalmente aqueles que têm um grande órgão, um espaço grande no rádio, na televisão, no jornal. Eles querem praticar essa justiça e às vezes até pode-se ver pelo exemplo desses programas que o professor Valdo cita, tanto
o Datena como o Rezende, eles praticamente se emocionam e querem praticar a justiça. Falam até em pena de morte, em certos casos, porque eles querem ser justiceiros, né? Dão a informação, mas no fundo eles têm esse sentido. Então, elas não usam a espada, mas é uma esgrima de ideias. Elas né? usam a língua chakra e querem ser justiceiros. E a outra também é a questão da síndrome da distorção da realidade. Tem muitos colegas que, né, empresas, revistas, jornais, que às vezes distorcem os fatos para vender mais jornal ou ter mais audiência, etc. Agora, só para mim voltar aqui, a síndrome de Amiel eu não conheço. É aquela que você escreve. Tem o verbete. Tá. Tem o É do camarada que escritor escreveu que 10 mil escreve, diários e não publicou nada de Publica. aproveitável. Tá, e não aproveita tá nada. vendo? Vou olhar Tem o para ver. verbete do professor Valdo. Tá. Agora, o Cardio, em cima dessa pergunta, né, dessa questão da síndrome de justiceiro na imprensa, agora a gente precisa considerar, por exemplo, que até no próprio caso da Atena, né, que você citou, que tudo bem, eu acho que é importante separar, né, quando que o jornalista extrapola e vai para esse lado da síndrome de justiceiro, que obviamente é alguma coisa bastante negativa. Mas tem aquele outro lado também, que eu penso que é o caso, né, da pessoa, do jornalista, ter a coragem, vamos dizer assim, ter a condição ética e a coragem de cobrar o que tem que ser cobrado, de expor o que tem que ser exposto, né? Porque, claro, que no fundo está clamando por justiça, mas não necessariamente ele vai entrar nessa linha da justiça pela justiça, da síndrome do justiceiro, né? Mas no sentido de, vamos dizer assim, você não acha que é diferente, né? Informar e formar a opinião pública, que é o dever dele. Mas é que às vezes a pessoa se inflama, né? Quem está ali naquele Mas papel. tem programas assim muito populares que realmente eles concordo. eles apelam para a justiça. Até para dar mais ibope, tudo, né? Ter mais audiência. Mas é que tem um limiar aí, tem um limite tênue, né? Entre essas duas condições. Ou com a realidade, né? Então, se aquele assessor ele está apresentando e ele percebe essas diferenças de realidades, ele aí então às vezes pega um lado e põe a tendência dele de defender aquela posição que vai às vezes contra a divulgação geral, né? E no caso, né, Pilar, ainda tem, acho que é um passo além que certos jornalistas dão, que é de cobrar das instituições responsáveis alguma ação, né, alguma atitude. Eu acho que um dos maiores problemas nossos hoje, né? E nem todos têm essa coragem. Não nem todos têm essa coragem de fazer essa cobrança. Então, me ajuda aí, né? Até porque muito poucos jornalistas têm independência de ter as suas próprias opiniões, porque eles são vinculados a uma empresa que tem suas realidades e suas política restrições. Editorial, né? E é importante também, Cádio, diferenciar o jornalista no papel de assessor de imprensa e o jornalista que está num veículo, numa mídia, né? O assessor de imprensa, ele tem um compromisso com a instituição para a qual ele trabalha. Então, tem coisas, eu também fui assessora de imprensa, de instituição financeira, de instituição cultural, instituições grandes. Tem informações que o assessor de imprensa, ele não tem com esse compromisso total com a verdade, tem informações que não interessa a instituição passar para a imprensa em geral. Aí o assessor, aí que vem a questão também da ética, né, do assessor de imprensa, que por vezes até, teve um momento, pelo menos eu senti um pouco isso, Carlos, que até outros profissionais jornalistas não viam até com muito bons olhos o assessor de imprensa. Tipo assim, era jornalista que não tinha dado certo, sabe? Que não tinha dado muito certo nos veículos, então vai para a assessoria de imprensa. E o microfone está oscilando aqui. Tem outro aí? Ligados aí muito perto. Então, assim que a assessoria de imprensa, ela e a própria função é neutra
essencialmente, né? Até o verbete do professor Eukárdio é neutro, porque eu posso... Olha, o nazismo tinha uma máquina de assessoria de imprensa fantástica, grande, enorme, né? Então, e era colocado a serviço de alguma coisa não bastante nosográfica e patológica. Então, tem que diferenciar bem os dois papéis do jornalista nessas duas funções, porque tem diferença, assim, pela experiência da gente, né, Eukárdio? Exato, é por isso que eu coloquei, né, que a assessoria de imprensa é cosmoética ou anticosmoética, dependendo da atuação do assessor, que tem que saber a hora certa de utilizar as informações de acordo com a sua ética pessoal. Mas Agora acho que também uma coisa importante é o que ela levantou, eu não sei o nome dessa moça aqui, que é essa questão do assessorar, né, que foi colocado. Porque eu acho que acima do assessor de imprensa está a função do jornalista. E a função do jornalista é justamente, eu acho, que amparar e fazer esse amparo através da informação, das ideias, esclarecer e informar. Então, acho que isso está acima. Aí eu acho que pega essa questão da ética, né? Se você está no contexto, tem essa responsabilidade, tem essa ética, isso muito pontuado, isso te direciona como assessor de imprensa. Né? Você acaba separando o que é ético e o que não é. Claro. Eu penso muito nisso, que eu acho que a função do comunicador, enfim, do jornalista, é fundamental nesse sentido que ela falou. Né? Desse amparo todo, enfim. Sem dúvida. Agora, por falar nisso, tem uma pergunta que é uma pergunta genérica, né? Não necessariamente para o verbetógrafo. A pessoa pergunta assim: desculpem a minha pergunta, mas preciso entender o funcionamento da evolução. Por que um verbete como o de hoje modificaria a evolução das pessoas? Não seria melhor verbetes que desenvolvessem o parapsiquismo? Porque saber sobre uma profissão muda a evolução de alguém. E aí, tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando aqui de ética, de cosmoética. Em primeiro lugar, assim, essa questão do desenvolvimento do parapsiquismo para a conscienciologia, né, em termos do que a gente entende pela conscienciologia, pelo movimento de evolução, uma coisa não se desconecta da outra. O simples fato de você ter um parapsiquismo destrambelhado de qualquer maneira, isso não resolve a nossa evolução. Então, o desenvolvimento do parapsiquismo ele precisa andar em paralelo com o desenvolvimento cognitivo, com uma apreensão maior do mundo, do planeta. Se a gente pensar que um serenão ele só vai virar uma CL quando ele realmente dominar todo o funcionamento do planeta, por aí de cara a gente já vê o quanto é importante o conhecimento amplo e restrito sob uma ótica multidimensional, cosmoética de preferência, para que a gente possa, com isso, ter um domínio maior das realidades que nos cercam e, com isso, desenvolver de uma maneira melhor o parapsiquismo, né? E também, quando a gente... por exemplo, esse verbete, né, ou qualquer verbete, no caso dele, né, que está o professor Eukárdio aqui, falando de assessoria de imprensa, ele está expondo o laboratório consciencial dele, pessoal, as vivências dele, a visão de mundo dele sobre o assunto, as experiências profissionais e, claro, 1% de teoria, 99% de prática, enfim. No fundo, isso aqui tudo tem um caldeirão de parapsiquismo aqui bem relevante. Se a gente considerar que a escrita em geral e a escrita conscienciológica, fundamentalmente, ela sempre ocorre com o emprego do parapsiquismo, né? Então, assim, ou ignorância ou ingenuidade nossa achar que quem está estudando conscienciologia vai escrever impunemente sem uma gota que seja de parapsiquismo aqui intelectual, tá certo? Então a gente tem que pensar nisso tudo. E a gente até entende, né, essa tendência nossa de esperar uma tertúlia ou uma abordagem, sendo da conscienciologia mais focada nos aspectos extrafísicos e parapsíquicos especificamente, mas a gente tem que conseguir sutilizar essa questão desse parapsiquismo. O que é aquele fenômeno
extravagante e aquele show parapsíquico que faz aquela média, que está mais ligado na TACOM, e o que é o parapsiquismo intelectual, mental, somático, que está mais ligado na TARES, que é o foco, não é isso, Eucárdio? Que é o foco do verbete. E aqui o professor Eucárdio, no verbete dele, está todo permeado de parapsiquismo. Por exemplo, aí para você que perguntou, né, é uma moça daqui de Foz mesmo. Na tributologia, por exemplo, aqui logo no início, né, na primeira divisão conformática, a última sessão, predomínio das faculdades mentais. É o predomínio dessas faculdades aqui que vão ajudar nesse contexto aqui de modo positivo. E ele coloca notadamente do autodiscernimento quanto à comunicologia interassistencial. E a gente sabe que a questão da interassistencialidade, sem isso a gente dificilmente vai desenvolver o parapsiquismo, do modo que a gente quer desenvolver. Ninguém está falando aqui dos atabaques e tambores da África, né? Que nem hoje de manhã na mini tertúlia surgiu muito o assunto África. A gente está falando de um parapsiquismo mais lúcido, mais realmente focado no discernimento e nos atributos mentais, né, evolutivos. Então, essa questão de comunicologia interassistencial é em cima do lance para o desenvolvimento parapsíquico. Então, assim, você aí, teletertuliana, não se preocupe que qualquer abordagem, eu espero que você esteja ouvindo a gente ainda agora, mas, assim, as abordagens em geral, estudadas e analisadas, com certeza não está ajudando você a desenvolver seu parapsiquismo. Se você vai estar se qualificando para assistência, você vai estar ajudando no seu parapsiquismo e, obviamente, ajudando na sua evolução. Tá certo? Eu espero que tenha clareado alguma coisa. Ricardo, não sei se você quer completar. Só para complementar, que como a enciclopédia, né, é a cosmovisão, é ampla, então esses assuntos como imprensa, comunicação, mais mundanos, né? Com mais ouvido, pé e outros que têm aparecido, tudo dentro de um contexto, né, mais extrafísico e assistencial. Então, não cabe restringir, só escolher os assuntos profundos e evolutivos. Mas isso tudo representa a evolução, ainda mais quando é a experiência do autor, né, que geralmente é até solicitado para o autor fazer um verbete dentro da sua especialidade, que tem conhecimento, isso, tem mais fatos para relatar, ele também pode até, né, o verbete ajudar outras pessoas e terminar com certos erros do passado, ou coisas assim, para facilitar a todo mundo. Não sei se você pode falar esse microfone, está bom. Só para complementar essa resposta, olha, a conscienciologia, ela também se utiliza muito do trabalho de assessoria de imprensa. As ICs têm assessoria de imprensa, o professor Valdo está sempre dando entrevistas para a mídia, né? Tem a professora Mabel Teles, que é assessora de imprensa oficial dele. O IPC, né, contratou, inclusive, uma empresa grande de assessoria de imprensa. A gente fazia isso dentro, né, do IPC também, lá no Rio Grande do Sul. Então, não tá desconectado. É um tipo de trabalho importantíssimo que a conscienciologia se utiliza bastante também. Agora, também... é bom ressaltar em relação à enciclopédia da conscienciologia. Talvez algum teletertuliano, alguém que não esteja tão afeito, estranhe, eventualmente, algum tema de verbete, mas, conforme o professor Card colocou ainda há pouco, a enciclopédia ela tem essa pretensão de fazer um apanhado, um inventário geral do zeitgeist, né, planetário, do momento evolutivo, do espírito da época do planeta nesse momento. Então, quanto mais a gente fizer essas abordagens sob paradigma consciencial das diversas realidades vigentes hoje, ótimo, melhor. Na verdade, é o nosso sonho de consumo, não é isso? Que os diversos aspectos da sociedade intrafísica sejam abordados sob a cosmoética, sob os princípios evolutivos, com o paradireito, com a paradiplomacia. Então, isso tudo permeia
a nossa evolução, né? Dulce, eu só queria falar uma coisa aqui. Se a pessoa que fez a pergunta, ela acha que tem que esclarecer um pouco mais o parapsiquismo, ela também pode escrever um verbete, né? Ah, Sobre as claro, vivências claro, dela. Laura, muito bem lembrado. Ótimo, está convidadíssima. Agora, Eucárdio, na paradoxologia, você poderia comentar o paradoxo, página 15, o paradoxo da comunicação ter função social, mas poder ser regida pelo lucro empresarial? Como deve ser a imprensa para atuar de modo cosmoético? A imprensa, principalmente rádio e televisão, são concessões públicas, né, que deveriam ter uma função educacional e social, né? Mas a maioria delas sobrevive com lucro, né? Porque não tem, a não ser raras exceções, não tem patrocínio. Eles buscam patrocínio de empresas e outras. Então, por isso que esse item lembra mais que é um paradoxo, né? Que a gente considera que toda a imprensa de divulgação deveria ser gratuita e acessível a todo mundo. Mas como a gente, com raras exceções, quando os órgãos oficiais, os governos que mantêm as televisões, os jornais ou as rádios, que procuram ter mais essa função social, mas sempre tem alguém atrás que tem que segurar, pagar as contas, certo? Por isso que a maioria das empresas, elas realmente buscam o lucro, então tem que conviver com certas peculiaridades do negócio, em vez de ser destacada mais essa função social. Agora, na mitologia, na segunda linha, na página 15 também, você poderia comentar o mito de quanto mais comunicação, melhor? 3 mitos aí estão mais ou menos interligados, né? Que é o da neutralidade, que geralmente não existe, é um mito, e que toda informação midiática é verdadeira, tudo que é publicado em rádio, jornal, televisão, a gente tem que acreditar. Não é verdade, é um mito de quanto mais comunicação, melhor também, porque não é o volume de comunicação que vai determinar a verdade. Por isso que é muito útil a gente não ser ouvinte ou leitor de um órgão só, mas a gente assistir, ler, ver mais informações que tiver para a gente selecionar e distinguir, né? Qual é a informação midiática para chegar à verdade, mas já que a verdade verdadeira mesmo, né? É difícil de ser entendido. Veja-se o caso desse crime que ocorreu lá na minha região, né? Todo mundo, a imprensa, até o delegado, a delegada colocou a culpa também no pai do menino. E agora, eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha, mas impossível, pelo comportamento dele. Agora, tanto a madrasta como a outra amiga disseram que o pai não tem nada a ver com o crime. Não sei, talvez tenha um pouco de culpa, mas não agiu dolosamente para o caso. Então, imagina só, toda a humilhação que ele passou, preso, ele era um médico profissional, agora vai ter que, para recuperar esse conceito, porque a imprensa nacional toda malhou que os 3 estavam culpados, estavam presos porque os 3 eram culpados. Então, aí, eu fui atrás, assisti muitas informações e sempre me batia que não caberia, parece, culpa ao pai. Então, a gente tem que ter cuidado para selecionar aquilo que a gente, né, possa ver como verdadeiro. Eucárdio, na página 13, em Fatologia, você pode falar na sua experiência ali na 5ª linha, a confecção de house órgãos, revistas e boletins internos? Isso é uma das atividades da assessoria de imprensa, além de ajudar a fornecer material para os órgãos, é publicar aos órgãos, boletins, órgãos internos. Então, eu trouxe aqui, se alguém quiser ver e folhear, a Liana pode passar adiante, vários modelos, né, aos órgãos.
desde revistas, jornais, órgãos os órgãos, que seria o órgão da casa, como da empresa de economia mista. Tudo isso representa, né, uma das atividades, geralmente concomitantes com a da assessoria em si. Fala um pouco mais sobre o House Organs, quais são os objetivos, por que você diferencia o House Organs das revistas, e o que diferencia entre os três? Bem diferente. Então, vamos historicamente verificar como é que surgiram esses House Organs. Que o início, mais ou menos, foi lá no governo dos Estados Unidos, em 1829, né, na Casa Branca, que resolveu fazer uma pequena publicação sobre as atividades do governo. Depois, a história diz que na Primeira Guerra também houve muita divulgação através de boletins que eram jogados de aviões, eram informações de interesse de um país ou de outro. Então, foi-se difundindo essa necessidade de ter um organismo, um boletim, alguma coisa que divulgasse a empresa. E no Brasil, se sabe que, em 1925, iniciou na Light a publicação de um boletim interno para divulgar as atividades da empresa. Depois, no ano seguinte, a AGM lançou o seu boletim, e assim foi crescendo essa divulgação do informativo interno, que chama, tem vários nomes, né? Inclusive, até o Getúlio criou, em 1938, o famoso DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, não sei, coisa assim. Teve muita influência, que divulgava muitas as atividades do governo, e assim foi crescendo a ponto de qualquer grande empresa hoje ter seu órgão interno, seu house órgão, que chama, para divulgar as suas atividades. Exercida pela assessoria de imprensa, geralmente, essa atividade. Agora, aqui na CCCI tem vários, né? Sim. Várias ICs tem. E o primeiro, né, o pioneiro, claro, foi do IPC, o IPC Boletim News. do IPC. Eu nem sei se o IPC News ainda existe. Eu confesso para vocês que eu fui voluntária ativíssima do IPC News por bastante tempo, na época da professora Graça Razeira, lá no Rio ainda, né? Ele existe ainda. Então, era um voluntariado muito interessante. Ele só não é mensal, ele, né, tem uma periodicidade menor, mas ele continua existindo ainda. Mas ele nessa questão das ICs, né, o Cardio, essa questão do house organ conscienciocêntrico, vamos dizer assim, é muito interessante, porque ali vai sendo registrada toda a história da conscienciologia. E muitas informações que a gente, às vezes, quer saber, que não tem em livro, não tem. E você, então, acessa aquele material e tem bastante curiosidade. E ele é uma forma de melhorar a comunicação interna, né? Entre os voluntários. E a comunicação interna, ela reflete na externa. Então, Claro. estando melhor a comunicação interna, o público vai saber informar quando chegar aí a informação da assessoria de imprensa, né? Que o Eukárdio está colocando aqui, né? Que a assessoria de imprensa informa o público externo. E aí, quando o público externo entra em contato com o interno tem que estar azeitado, né? Arrumado, claro. Por isso que eu coloquei a newsletter, que é mais uma informação interna, que é tipo carta, correspondência, para mais informação administrativa dentro da empresa. E o House Organ tem mais essa finalidade externa. Aracê, a gente tem a publicação mensal, é o House Organ. Aí é interessante que ele funciona também como um banco de dados, tipo um registro histórico. Exatamente. Como ele é mensal, é possível publicar tudo o que aconteceu naquele mês ali de importante. Então, já fica esse registro histórico. Muitas vezes as pessoas precisam de dados, a quantidade de alunos, data dos eventos, eles recorrem a esse banco de dados aí. É isso mesmo. Um excelente banco de dados. A holoteca aqui tem tudo, né? Aqui no CEEC. Quer falar, Merli? Eu quero fazer uma pergunta de outro assunto.
Eu quero ver ali na fatologia, a 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha, onde você diz as possíveis mordomias do assessor de imprensa. E daí tem mais uma outra lá na politicologia, a política de mão dupla, daí na página 15. Essas duas. Essa questão de mordomias acontece geralmente quando, por exemplo, o assessorado é uma pessoa importante, principalmente no serviço público. Isso, a experiência me diz isso, que eu sempre que acompanhava o secretário, né, a gente ia para o interior, geralmente ia no mesmo avião que ele, ou de carro, mas quando chegava no local, a gente tinha, né, as mordomias da própria autoridade, às vezes. Porque a gente acompanhava, normalmente, se o secretário se preocupava com o assessor, ele sempre queria que a gente tivesse as mesmas regalias que ele. Então, a gente, às vezes, ficava no mesmo hotel, né, participava das mesmas reuniões, restaurantes, e até, muitas vezes, né, os empresários, outras autoridades davam brindes para a autoridade e a gente também ganhava os mesmos brindes, né? Então, são essas pequenas mordomias que às vezes, né, a gente, no vácuo da autoridade, né, ganhava e servia, né, para até, né, a gente se sentir valorizado, mas a gente era um simples empregado, um assessor, né? Então tem que ter cuidado com isso para que isso não se torne algo assim da gente depois se arrepender. É bacana falar dessa questão do cuidado, porque a gente lida na questão do jornalismo, da comunicação, com poder, né? Totalmente. Então é bastante perigoso essa questão dessas regalias ali. Pode aprisionar mesmo e desvirtuar. Mas elas existem mesmo, até em outras áreas. Por exemplo, um motorista de um órgão público que vai acompanhar o presidente, ele vai ficar no mesmo hotel. E assim, a diária dele é menor, mas aí ele acaba tendo assim, algumas formas de compensar isso, porque ele não vai poder ficar num outro hotel mais barato, entende? Então, algumas coisas tem como, né, faz parte da função, mas aí, como ele falou, tem que tomar cuidado para não se deixar corromper com isso. Né? E a outra pergunta era? É na página 15. Politicologia. Politicologia, né? A política de mão dupla. Ah, sim. É só lembrar que sempre, né, quando a gente age na área de comunicação, sempre tem a ida e a volta, né? Então, a gente tem que ter cuidado para fazer uma coisa para não se arrepender depois ou não ter consequências, né, fora da moral ou da ilegalidade. É esse o sentido que eu quis dar aqui nas políticas de comunicação. A lei da causa e efeito, quer dizer, tá? A informação que você passa, eu vejo esse, né? Que você passou, que você está atuando naquilo ali, depois vem o retorno, né? Isso, tem que ter cuidado para essa mão dupla. Tudo bem, Nelly? Agora eu cardio na culturologia, na página 16, segunda linha. Em última análise, podemos dizer que a cultura da liberdade de imprensa só ocorrerá quando houver o livre pensar e não houver mais cangas do tipo religiões, ideologias políticas, etc.? Exatamente. E quando for aplicada, né, para direito, para diplomacia, para a legislação, aí se pode, né, esperar que essa cultura, né, de liberdade reine, né, e se aplique em todas as circunstâncias, especialmente na área de comunicação. É ainda quase deprimente, né? Você vê o clamor religioso da própria imprensa, né, na divulgação das notícias em geral sobre as religiões, e nossa, é muito forte ainda. Não tem a mínima isenção, né? A própria questão da pauta, né, dali do telejornal
invadido pela onda ali, religiosa. Eu me lembro, posso contar um caso, que quando eu tinha um jornal alternativo, né, que publicava todas as tendências, não tinha uma linha, mas era alternativo, todas as coisas. Eu procurei uma publicidade num restaurante e simplesmente eles me negaram, porque disseram que o restaurante era vinculado a uma religião, uma igreja que não atendia aquele tipo de imprensa, né? Então, já é uma restrição devido à propriedade do restaurante ser de uma religião. Agora, professor Eucárdio, na estrangeirismologia, na página 13, segunda linha, você poderia esclarecer o uso do jabá, jabaculê, paiola, que fala? Ou peito print na imprensa? Eu acho que é peiola, porque eu pensei que era espanhol, talvez. Mas é inglês. Eu achei que era espanhol, mas é meio inglês. Não é espanhol. Peiola. Ou peito print na imprensa. Aí é o seguinte, tudo começou ali, eu acho que na década de 60, 70, né? Começou numa rádio, que um locutor, comunicador, né? Tinha um programa de divulgação de música, e então tem os cantores iniciantes que enchem a pessoa, trazem os seus CDs, os seus antigos discos, disquetes, sei lá, para divulgação de sua música. Então, um dia desses, um desses locutores recebeu um volume em dinheiro, né? E aí, quando ele exclamou, salvei meu jabá, porque jabá e jabaculê, segundo o dicionário, é suborno, né? Não, mas no inicial não era, mas tem essa acepção, o jabá, né? É uma comida de quartel, sim, comida sim. Então, mais comida do Nordeste. Ele tudo, diz, mas isso. Tem a acepção séria do de jabá, jabaculê. Suborno, né? Não é carne seca? Jabá. Eu acho que é uma tipo comida de carne seca. É um tipo de comida, carne seca de quartel, quer dizer, comida ruim. Mas então ele diz que salvei meu jabá, e aí ficou conhecida essa expressão como suborno para a rádio, para a publicação. Uma alusão, né, à alimentação. A música, e assim foi aplicado para outros tipos de imprensa, né, quando se usa, né? Paiola é o termo... esse paiola deve ser peiola, porque é de pay, de pagar, né? É inglês, eu pensei que era espanhol. E o peito print é quando a gente... eu entendi que se paga para imprimir, que é a questão pagar para publicar o venda casada, que a pessoa aceita um artigo, um trabalho, mas se publica... no mesmo lado, um anúncio da profissional, ou da área, ou da empresa. Agora, professor Eucárdio, na estrangeirismologia também, na primeira linha, quais são os elementos que normalmente compõem o checklist da assessoria de imprensa? O checklist é uma série de atos e atividades, né? Como tem o material, a lista de jornais, todo o material destinado para servir de meio campo entre o público, o jornalista, o assessorado e a própria empresa, os jornalistas, né? É tudo... Tanto pode ser dados, o release, né? Qualquer elemento que possa ajudar na divulgação melhor daquele fato que o jornalista pretende divulgar. Por aqui, eu gostaria de saber por que não podemos assistir às mini-tertúlias com o professor Valdo. Algum dia teremos acesso às informações passadas nessas mini-tertúlias? E essa é uma pergunta de Lima, do Peru. Depois tem uma outra pergunta muito parecida, essa é de Belo Horizonte. A professora Dulce, poderia me informar por que não podemos ter acesso às mini-tertúlias? Já que o professor Valdo afastou-se das tertúlias normais por motivos de saúde, nem tanto, não é bem mais agora. E atualmente faz as mini, porque nós, teletertulianos, não temos acesso a essas informações.
Vão virar algum material para futuramente ser comprado? Muito agradecida se puder me informar. Então, pessoal, é o seguinte, o professor Valdo está muito bem de saúde. A questão, ele precisou se afastar em algum momento, mas ele já fez a intervenção que ele precisava ter feito. Ele está ótimo, ele está excelente, melhor do que muitos de nós, eu diria, do alto dos seus 82 anos. E o que acontece é o seguinte, ele, na verdade, ele se afastou dos trabalhos da tertúlia, assim como de outros, a exemplo da ida diária ao holociclo, né? E quem participou mais ativamente lá, quem voluntariou no holociclo, acompanhava, né, os trabalhos diuturnos dele por lá. Então, ele reduziu algumas atividades, fundamentalmente essas 2 diárias, cotidianas, para ele poder se dedicar e focar mais na escrita, na mega gescom dele, que é esse o léxico de ortopensatas, que a gente tem falado bastante aqui, né? Quase que diariamente, de quem puder ajudar e tudo, nessa promoção de compra antecipada. Então, o que acontece? O professor Valdo, ele diariamente, ele traz aqui nas mini tertúlias as 6 pensatas que vão compor esse léxico de ortopensatas. Embora ele já tenha falado para a gente, obviamente a gente já sabe disso, que ele vai revisar e que a cada momento ele vai estar aprimorando o que ele traz hoje aqui para a gente diariamente. Então, assim, em termos de material para vocês teletertulianos, infelizmente, assim, de vocês não terem o acesso agora, né? Mas a gente faz o convite para vocês virem aqui pessoalmente participar das minis, né? As mini tertúlias realmente são imperdíveis para quem pode assistir, quem está aqui disponível. Agora, de todo modo, o material mais sério, eu diria que, vamos dizer assim, a informação mais consistente e realmente a tarefa necessária para cada um de nós vai estar explícita nessa obra do professor Valdo. Então, assim, não se preocupem que o que vocês precisarem saber em termos de tareas de assistência para vocês, não é o professor Valdo que vai negar isso. Não vai ser a partir dele que isso vai ficar faltando. É só uma questão de vocês esperarem um pouquinho. O léxico, ele vai ser lançado primeiramente em 2 volumes, mas a gente sabe que não vai ficar por aí, não vai parar nisso. Essa questão dos volumes se refere a limite de número de páginas, né, de publicação. Geralmente os tratados têm em torno de 900, né, acho que é isso, 900 páginas, por questões técnicas de gráfica. Então, é o seguinte, além dele trazer essas neopensatas, que vamos dizer assim, são o eixo central do assunto das tertúlias, embora tenha as questões, e tem uma pessoa que diariamente, aqui da equipe de apoio das mini tertúlias, que diariamente anota as neopensatas que ele fala ao longo da mini tertúlia. E isso realimenta a escrita do léxico, entendeu? Então, nesse sentido, fiquem bem tranquilos. É só daqui a pouco vocês vão poder ler. E a dica que a gente dá é que vocês imediatamente, assim que vocês puderem, vocês comprem, adquiram já o dicionário, o DAC, Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que o dicionário é um exemplo da fala miúda, da fala corriqueira durante as tertúlias, que foram todas copiadas. Tinha no caso, a professora Kátia Aracá, que participava diariamente das tertúlias, copiou tudo, digitou tudo e forneceu para o professor Valdo, e ele transpôs isso para o DAC, tá certo? Então, ali tem muito material para a gente estudar. Então, é isso, pessoal. A gente conta com vocês aí participando das tertúlias, né? Mesmo sem o professor Valdo, infelizmente, mas a gente tem que entender que cabe a nós, conscienciólogos, aí, pesquisadores da conscienciologia, tocarmos esse trabalho adiante, né? Agora o negócio está conosco, a gente convida vocês, conforme a Laura que já propôs, que vocês façam parte desse grupo dos verbetógrafos e que componham, ajudem a gente a compor e a divulgar a conscienciologia, com isso qualificando todos nós, né, a TARES,
aprofundando aí as nossas pesquisas e as nossas reciclagens, principalmente, né? Você quer perguntar? Tem uma pergunta, sim. Aqui na página 16, na argumentologia, sobre as funções aqui da assessoria de imprensa, o item 2, você fala da cobertura, gerar fatos jornalísticos, factíveis de cobertura por parte da imprensa. Nem sempre nós temos aí, por exemplo, uma mostra, ou vamos dizer assim, um congresso, um lançamento de um livro, que seriam fatos interessantes para a imprensa fazer a cobertura. Temos mais necessidade de divulgar cursos, palestras na imprensa. Como tornar atrativo para a imprensa esse tipo de divulgação, de modo que venha a ser aí um fato factível de ser coberto. Um chamariz, né? Um chamariz. Seja um chamariz. Esse assunto me preocupou, porque quando a gente fazia assessoria do IPC e divulgar as coisas da Conscienciologia, realmente a gente encontrava dificuldade pela reação, pelo interesse. O assunto não era publicável, uma série de coisas, então a gente tinha que fazer contatos com jornalistas conhecidos para ver se conseguia colocar a nota, porque se manda para a redação geral, normalmente há uma seleção, e o chefe da redação tem a sua política ditada pela direção da empresa, e aí realmente eu como se diz, tentei e não tenho soluções mágicas para a gente tentar interessar aos jornais ou à imprensa os fatos, principalmente da Conscienciologia. Mas aí tem que vir a questão do exemplarismo, da novidade. Aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, sempre que surge uma coisa nova no CIAEC, ou nas instituições, a imprensa divulga porque já conhece a atividade de anos e anos de todos os órgãos aqui da CCCI. Mas realmente a gente enfrentar, tanto em rádio como em televisão, pior ainda, a não ser, por exemplo, quando é um fato importante, como a Malu Balona lançando um livro, que ela é conhecida, aí as portas estão abertas. Mas o trabalho de divulgar cursos, palestras, principalmente de abertura do IPC, é uma atividade muito difícil, que é um trabalho de formiguinha, que a gente só consegue, às vezes, uma notinha pequena em uma sessão lá de cursos. Então, realmente é difícil, e eu não tenho a solução mágica, porque a gente não pode pagar, não quer pagar a nota, né? Às vezes, até a gente tinha que pagar para sair uma nota que a gente tinha. Agora, Eucárdio, as publicações em geral e os eventos, né? Eu nunca trabalhei especificamente nessa área, mas, por exemplo, publicação de livro em geral é assunto que interessa para a mídia, dependendo do livro, do título. Então, assim, eu acho que a gente já tem hoje, em termos de recursos em geral da CCCI, as nossas instalações, por exemplo, né? Haja vista aí visitas de Rede Globo e outras, né, outras emissoras aqui no CIAEC, por exemplo. Então, eu penso assim, não sei aí os especialistas, né, que tem uma coisa de uma habilidade nossa que cabe a nós tentar fazer essa tradução, esse link, de traduzir as nossas ideias para um público mais amplo, que não necessariamente é a linguagem que foi utilizada no escrito, né? Por exemplo, a gente sabe que essa linguagem aqui da enciclopédia, ela não é para público aberto, ela é para estudioso, ela é para conscienciólogo. A pessoa leiga dificilmente vai entender um verbete, né? Mas a gente precisa aprender a lidar com não baratear os nossos conteúdos e não reduzir a tarefa que precisa ser feita para a SOCIM, né? Eu acho que esse é
esse é o dilema, assim, esse é o complicador aí nosso, né? Mas também a gente também não pode entrar nessa de achar que é difícil e deixar para lá, né? Não sei. Merli, você queria colocar, Eu queria né? falar assim, até por experiência própria. Uma vez a gente tinha aí um livro lançado de uma autora renomada, aí, que ele acabou de falar, e a menina tinha acabado de confirmar, ó, tal horário vai ser entrevista, ela vai ser vou entrevistá-la e tal, estava tudo certinho, né? E eu até não falei que era eu que estava fazendo aquilo ali, eu entrei em contato com ela, mas como a imprensa, ela dá atenção para o que é notícia, para um fato que aconteceu, que eles acham que é notícia, né? Ou é uma tragédia, ou, no caso, nesse caso, era uma entrevista lá do meu trabalho, que é um órgão público, que eles queriam uma informação para o público. Eu entrevistei com ela, eu estava divulgando com mais uma outra colega, aquela vez, e ficou o nome da colega, e ela ligou para mim, um pouco antes de eu sair, e cancelou. Olha, amanhã, hoje à tarde, não vou poder fazer a entrevista 2 horas, porque surgiu uma coisa mais importante. Eu falei, tudo bem, então tive que entrar em contato com a professora, cancelar, e dizer que iríamos agendar para o dia seguinte e tal. E eu chego no meu trabalho, a menina ligou, a mesma jornalista. Aí eu até pensei, será que ela viu que era eu mesmo que estava falando com ela? Porque eu não quis nem falar para não misturar uma coisa com a outra. E aí ela disse assim, eu quero agendar uma entrevista para falar sobre isso, de informação para o público, sobre essa questão de endereço e tal. Podemos marcar aí para as 2 horas da tarde hoje? No mesmo horário. Pensando, nossa. Então, assim, eu fiquei pensando assim, uma autora que tem um trabalho muito sério para falar, entendeu? Aquela informação eu poderia dar em qualquer outro horário, entendeu? E, às vezes, eles cancelam também por qualquer outro motivo. Já tivemos outros casos. Olha, tem pressão. Cantores vão vir agora aqui e cancelam. E tem o contrafluxo que eles não percebem. Claro. Entendeu? Não, e é lógico, gente. A gente sabe, né? O Valdo cansa de falar isso. Agora, A Thaís é antipática. O Luiz Ribeiro, por exemplo, ele entendeu. Para ele, conscienciologia é notícia, é algo diferente. Então, ele abre as portas. E aí, isso que você falou é muito sério. Porque quando a gente vai divulgar um livro, uma publicação, o autor, ele quer falar tudo que ele tem dele, tem do livro, tem coisa boa ali para falar. Mas não dá para ser essa linguagem. Precisa pensar lá no público. Como que esse meu livro vai ser importante para o público? Como que ele vai entender? E aí, se ele conseguir fazer esse link, ele não vai ter a ideia, mas ele vai assistir aquele público. O Luiz Ribeiro, você citou Luiz Ribeiro, ele fez uma participação no Congresso de Empreendedorismo em Manaus, e ele colocou justamente isso, a importância do cosmograma, de você contextualizar o tema daquele curso, daquela palestra, com o que está acontecendo na mídia. Porque aí vai dar um gancho também, a pessoa vai ter interesse em querer aprofundar aquilo ali sobre um outro enfoque, um enfoque do paradigma consciencial, mas fazendo um link com o que está acontecendo no cotidiano dela, o que ela está ouvindo na mídia. Então, já amplia um pouco o interesse dela por querer ir lá naquele evento. Enfim, achei uma abordagem bem interessante. Claro. Sem dúvida. Mas é um desafio, né? É um desafio, porque não dá para popularizar, assim, vulgarizar a linguagem, né? Então, tem que manter e tem conceitos da conscienciologia que não dá ainda para... Não dá para você chegar na mídia e falar, não dá. Ninguém vai entender nada. Né? Gente, eu gosto de contar essa história porque eu acho tão... É tragicômica quase, mas quando eu dei o meu livro primeiro para o meu pai de presente, ele já dessamou, uma pessoa bastante culta, poliglota, super viajado, bem lido e tal, não era aquele broncão, não. E ele pegou meu livro, aí ele comentou, minha filha, o seu livro está muito bem guardado do lado da minha Bíblia em árabe. Ele não fala árabe, ele era filho de libanês. Eu coloquei do lado
da Bíblia árabe, ou seja, eu entendi, né? Muito bem guardado ali, mas está muito bem impresso, muito tá. Falei, tá ótimo, tá bom, já entendi. Então, assim, não tem outro idioma. Realmente é mais difícil, né? Se você escreve voltado para um público mais de permissivista, é difícil, você não pode exigir que um público aberto entenda ou se interesse, né? Eu acho que isso não é presunção de ninguém nossa, né? É simplesmente uma questão de priorizar, né? Assim como tem vários autores, né, que, ao contrário, já escrevem para um público mais aberto. Eu falei do meu caso, mas, enfim, tem vários tipos, né? Agora, a questão é a gente conseguir passar atalhos, né? O resto é o resto, é o meio, né? Então, é só para passar, porque hoje eu vi no site de Portugal que eles aprovaram, autorizaram o filme do professor Valdo, o vídeo e obra do professor Valdo vai ser passado em Portugal. Eu não sei se tem alguém aqui que saberia informar assim com mais mas detalhes. eu acho que foi o pessoal da CIP, né? Eles fizeram uma conexão, eles estão lá. Em Comunicões. O professor Mário Oliveira, aqui no Tertuliário, eles foram passar acho que 30 dias, algum tempo lá em Portugal, e eles comentaram que iam levar um filme. É que o site é de pesquisadores de OVNIs, de extraterrestres. Interessante. Então, eu não sei se tem a ver com essa nossa... Não, mas é que tem um link, né, do Pico ali com isso. Pode com ser. Extracons, ele já deve ter feito aí uma rede de comunicação. Mas é só para atualizar, muito quer dizer, bom. que está... Excelente, viva a assessoria de imprensa, exatamente, professora Eliana, muito bem lembrado, Pilar. Ótimo. Esse filme é muito bacana. Vai ser lançado no Brasil, acho que só ano que vem, não é isso? Pelo que eles falaram, né? Então, quem quiser ir a Portugal, vem em primeira mão. A Conscienciologia internacionalizada, muito bom. Agora, professor Eucardi, em Fatologia, na página 13, segunda linha. Você poderia explicitar o item jornalismo anticosmoético representado pelo profissional placa branca ou comprado? No meu tempo, e ainda existe, né, aqueles profissionais chamados placa branca, porque são... placa branca é o de carros oficiais. Uhum. Então, geralmente, quando uma autoridade, um político, ele vê que um jornalista se destaca nas críticas, né, ele simplesmente contrata a pessoa para eliminar as críticas. Ou então, né, geralmente isso ocorria no meu tempo, que as assessorias, as autoridades contratavam profissionais de uma determinada empresa que também ganhavam salário, e aí eles tinham dupla atividade, então eles tinham facilidade de obter as informações para publicar, mas também eles tinham o dever de controlar as críticas que saíssem no jornal da autoridade que eles eram contratados. Então, isso existe na Assembleia, no Estado. Até tem um caso interessante que eu era jornalista responsável de um jornal do interior, né? Mas eu só assinava o jornal porque quem fazia o jornal era do interior. Mas aí tinha um parente meu que era prefeito e saiu uma crítica, não me lembro nem o que era, no jornal sobre esse prefeito. Ele imediatamente ficou de mal comigo, me ligou por que eu por que eu deixei publicar a notícia. Não tinha nada a ver, até a gente fica assim, sem saber o que dizer. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Outra vez, eu recebi nesse mesmo jornal, que eu era jornalista responsável, recebi uma comunicação do Tribunal de Justiça para comparecer numa audiência. Fui eu, né? Chegando lá, era uma notícia que tinha sido publicada no mesmo jornal, de uma briga de um delegado com um político lá,
e que, então, como jornalista responsável, eu fui chamado para explicar. Ainda bem que o diretor compareceu e disse que eu não tinha nada a ver, mas então ele assumiu o encargo de responder essa ação, né? Eu não sei se era a publicação, nem cheguei a ver o que era, mas é para ver como é o caso a gente pensa que, né, sendo um jornalista, teria a obrigação de defender ao contratante, né? Por isso é que se chama, então, que é o jornalista comprado. Tem as TVs chapa branca, né? Que acho que é o corpo de jornalistas, de profissionais dessas instituições, devem ser também, né? Enfim, não todos, mas a maioria. Deve ser muito chato, né? Trabalhar numa TV chapa branca. E também, por exemplo, aconteceu um fato nesse caso, que eu era da Secretaria da Agricultura e trabalhava numa revista agropecuária. E aí fui encarregado de fazer a notícia da primeira exposição de animais que eu avistei, que foi um fracasso, chuva, caiu o pavilhão, um monte de coisa, né? E eu fiz a notícia, né? Assim, amenizando, porque eu acompanhei toda a evolução do negócio, da exposição, assim, dando assim, um pouco de, não muita coisa negativa. Mas aí a direção lá não aceitou, mandou alguém fazer a reportagem, o camarada nem assistiu, nem estava lá. Então começou assim, a manchete, exposição foi feita no barro. Assim, foi ordem da empresa para malhar a exposição. Então, aí, por isso a gente tem que ter cuidado com essa questão ética mesmo, né? Agora, em fatologia, na página 13, terceira linha, você poderia explicar o item, o uso da Gillette Press ou recorte? Gillette Press é o mesmo que recorte, né, que é o uso de pegar a notícia usada para divulgar, né? Isso ocorre muitas vezes, né? Que a pessoa não vai na fonte para saber, não recebe a notícia diretamente da fonte e usa de uma rádio, de um jornal, recorta e depois publica como sendo sua notícia, né? Então, isso também pode acontecer na assessoria de imprensa, né? Que a gente usa esse recorte e pode não dar a informação correta. É o que eles dizem também de primeira mão. Então, quando eles dizem primeira mão, quer dizer, é a primeira vez que está saindo. Diferente um pouco, a primeira mão é a notícia do próprio jornalista na fonte, então ele divulga por primeira vez, então é considerada a primeira mão, um pouco diferente. Essa Gillette Press, o recorte, eu não me lembrava a palavra, era requentada. Notícia requentada. Tá. Tá bom, obrigada. Por favor, a crescendologia está na primeira página, primeira linha da página 15. O crescendo das supercomunicações na vida moderna. Você pode desenvolver, por favor? Supercomunicações. Esse vai desde, né, que iniciou a comunicação nas actas lá, depois veio o Gutenberg, e hoje em dia, então, a gente tem essa facilidade de comunicação, né, rápida. Então, por isso que eu coloquei supercomunicações, né, que seriam o uso da internet, da televisão via satélite, e toda essa parafernália moderna que antigamente, por exemplo, no tempo que eu trabalhei, a gente não tinha. No máximo ainda existia a máquina de escrever, o início da máquina elétrica, e a reprodução das notícias era por xerox, cópias, ou por ainda uso de fotocópia, ou até o uso do telex, mas para tirar a cópia a gente usava o transmissor ou o mimeógrafo, né? E para a gente enviar as notícias aos jornais tinha que ser por envelope, né? Cada um, e hoje em dia basta apertar um botão, vai a notícia para todos os órgãos, para todo mundo. Então, é essa supercomunicação
que eu me refiro aqui, que a gente, numa época, não tinha essa facilidade. Então, ok. E também aqui na paradoxologia, você pode desenvolver o paradoxo da comunicação ter função social. Isso já foi explicado, né? Que geralmente os órgãos da imprensa são concessões do Estado para servir, né, da comunidade, geralmente para educação ou recreação, etc., etc., mas que ela depois, né, se torna comercial e aí vira até reduto de político, de politicagem, de manipulação da opinião, né? Então, por isso aí que eu coloco o paradoxo, né? Que inicialmente, né, toda a imprensa, a comunicação deveria ter essa visão da comunidade, do coletivo, da função social, mas que, né, virando empresa, ela tem um monte de restrições e abusos. Tá, ok, muito obrigada. Na página 13, eu queria que você falasse mais ali em estrangeirismologia, o 4º item, o press release. A press release ou release é o comunicado, né, a notícia que é feita, né, que é o resumo da informação que é enviada para a divulgação nos vários órgãos de imprensa, né? Press, imprensa, release, até release né? é o resumo, que você manda para... o ato de liberar a informação para se tornar pública, release. Por isso que é usado aqui. E é um termo técnico que é muito usado na teoria da comunicação. Isso para qualquer área ou alguma área específica, em qualquer área? O release? Geral, Não, o release geral. É tudo. É bem do jargão, né? Da assessoria, do jornalista. Vocês têm muita pergunta, professora Dulce? Pode fazer. Bem rapidinho, que press release às vezes era um processo difícil, né, Cardi? Porque numa redação de jornal, de rádio, enfim, televisão, chegam milhares de informações por dia. E o seu press release, do seu assessorado, é só mais uma coisinha que entra hoje por e-mail. Então, você tinha que fazer assim, alguma peripécia no seu título, enfim, para o seu release chamar pelo menos a atenção, porque eu também trabalhei em jornal, a tendência era você já botava no lixo, direto, né? Porque vem muita bobagem também, vem muita coisa inútil. Então, a criatividade do pré-release, assim, o jeito que o jornalista consegue chamar a atenção dos jornalistas que recebem, né, do editor, enfim, fazia toda a diferença em você ter alguma chance da sua informação ser publicada ou não, né? E hoje ele vem se aperfeiçoando cada vez mais. Eu, como estou fora do mercado há algum tempo, eu nem sei mais hoje o que é o top, né, de press release, e aí o pessoal que está dentro da imprensa hoje deve saber um pouco mais, mas era um grande desafio nosso, de assessores de imprensa, era fazer um press release diferenciado para ter alguma chance. Eu vejo que o desafio do jornalista em si é tremendo para conseguir juntar a ética e colocar as melhores palavras, chamar atenção, porque as pessoas leem as manchetes, né, e vai-se pela manchete. Então... Agora, professor Elcardi, na fatologia, na página 13, sexta linha de baixo para cima, você poderia comentar o longo percurso, desde a invenção de Gutenberg ao jornalismo eletrônico? Já começado pela acta diurna, depois foi se desenvolvendo esse jornalismo, né? E o que deu muito impulso, né, à imprensa foi a invenção da impressão de Gutenberg em 1452, que aí começaram a surgir os livros e os jornais impressos, né? E depois foram crescendo para os offset, e hoje é o jornalismo eletrônico, né, virtual. Então, esse aí é o desenvolvimento histórico, né, que começou lá no tempo dos romanos até o jornalismo de hoje, que é muito usado, né, pela internet e até com divulgação direta, não precisa mais nem impressão, e todo o trabalho que tinha, né, se passou pelo linotipo, também um tipo de impressão, né, que usava cobre, não sei, algum produto assim, e até o jornalismo virtual.
Agora, na fatologia também, na terceira linha de baixo para cima, você poderia contextualizar o fato de alcançar o público-alvo conscienciológico em relação ao tema do verbete? Isso aí, público-alvo conscienciológico é um verbete do professor Valdo, né? Então, isso aí tudo teria que se ler o verbete para ver como agora, alcançar... Eucardio, agora que a só gente discutiu tudo lembrando aqui da importância, até a Eliana colocou um pouco, da importância da assessoria de imprensa nas instituições conscienciocêntricas, né? Justamente fazer esse trabalho buscando o público-alvo conscienciológico, ou seja, a pessoa ali que precisa, intermissivista, né, que precisa ser acessado e que vai depender desse trabalho. Às vezes né? a gente tem que usar um artifício, como, né, quando vai fazer um curso de APEX, Programação Existencial, a gente tem que mandar um projeto de vida, transformar a linguagem, né, rebuscada da conscienciologia para atingir o público-alvo conscienciológico. Mas, às vezes, a gente tem que colocar uma palavra-chave para chamar a atenção. Eu acho que um caso histórico foi aquele chamado que o professor Valdo fez aos intermissivistas, que foi divulgado, né, publicado na Rede Globo, em horário bem nobre, né, e que houve toda uma assessoria de imprensa para aquilo acontecer. Né, como, que palavras usar, o tempo, a negociação comercial, mas isso tudo foi representação. Pago, né? Sim, claro, horário nobre, muito bem pago. De outra maneira, não se conseguiria atingir um nível de audiência ao público. Sim, apareceram vários intermissivistas, foi excelente, foi muito bom. E muita gente, claro, não entendeu o que é isso, intermissivista. Então, aquilo ali foi, acho que um exemplo bem interessante, assim, bem forte, né? Agora, professor Cardio, ainda na fatologia, você pode comentar, na terceira linha, sobre o fato de a boa assessoria depender do bom chefe ou diretor? Exato, que o assessor vai depender de ter bons chefes. Por exemplo, eu tive um secretário que, né, eu trabalhei com ele há alguns meses. Ele já me reconheceu meu trabalho, me deu uma função gratificada. E o outro que chegou já me tirou. Então, a gente tem que... Depende do chefe, diretor, e também da facilidade com o entendimento que a gente tem e o esforço que a gente faz. Até mais adiante eu falo aqui, o fato de o comunicador assumir a linguagem do assessorado. Isso aí aconteceu comigo porque eu trabalhava, por exemplo, 4 anos como autoridade. De tanto, né, ver ele falar e escrever, eu fui adquirindo a palavra dele. Eu sabia que as palavras que ele usava, o jeito dele escrever. Então, quando tinha que fazer uma notícia e tinha que dar uma declaração, entre aspas, dele, a gente já sabia o estilo que ele tinha de escrever. Então, a gente... de acordo com facilitava o trabalho dele, que ele só dava uma olhada, mudava alguma coisa que não estava certo, e a gente, então, passava a informação como se fosse o próprio assessorado. Então, por isso, depende do bom entendimento entre o assessor e o seu chefe, o diretor. Agora, em sinergismologia, na página 14, quinta linha, você poderia expandir o sinergismo pró-comunicativo, coronochakra, laringochakra? Aí, como em tudo, né, a gente tem que começar, né, pelos chakras superiores, né, para elaborar a informação e depois passar, então, se a falar ou se a escrever. É esse sinergismo que a gente tem em favor de uma comunicação boa, né? Agora, em parafatologia, na página 14, segunda linha, você poderia comentar o paradireito e a paradiplomacia aplicáveis nas assessorias de imprensa?
Isso seria, né, como se diz aqui, um sonho de consumo, uma meta, né, de se poder entender, né, e aplicar os entendimentos do para-direito e da para-diplomacia nas atividades diárias da assessoria de imprensa. Eu, infelizmente, quando exercia essa atividade, eu não conhecia nem a conscienciologia, então tinha minhas próprias leis e direitos, e diplomacia, o jeito de tratar, mas era adquirido na prática e, pelo mínimo, né, no pouco de ética que a gente, né, trouxe desde o berço. Então, isso, né, me auxiliou. Porque agora seria diferente se a gente, né, pudesse aplicar na assessoria de imprensa o para-direito e a para-diplomacia. Ou democracia. Puxa, uma imprensa com para-direito, hein? Aí tem que esperar o Estado Mundial, né? Sim. Mas, enfim, mas de todo modo a gente tem gotas, tem pílulas, né? Porque a gente não pode esquecer que o que vai compor o para-direito planetário são pessoas cosmoéticas. Não é isso? Então, se a pessoa já tem aquele veio, aquela predominância, né? O CPC mais atuante, a gente vai convergendo aí para alguns fatos, enfim, para as realidades, não é mais dentro da abordagem do para-direito. Tanto a realidade em si, quanto a cobertura da realidade. Eu veio uma ideia aqui agora, como a Conscienciologia já tem até uma editora, quem sabe um dia a Conscienciologia pode ter, né, uma estrutura e ter veículos de comunicação para a SOCIM, abordando as informações, enfim, a realidade, sob uma ótica do paradigma, e aí sim estar, né, procurando estar dentro do para-direito, da cosmoética. Vamos sonhar, não custa, né? Quem sabe a gente consiga, né, chegar nisso aí, talvez no futuro não tão distante. Exatamente. Tem aí o trabalho da Comunicons, não é? A gente acabou de falar anteriormente do filme sobre o professor Valdo, né? Então, quem sabe em breve aí. Agora, em parafatologia, na final da terceira linha, você pode comentar sobre o amparo extrafísico técnico de função das assessorias de imprensa da Conscienciologia? Realmente é necessário e facilitaria o trabalho de entendimento melhor da aplicação das regras, das leis e das informações numa assessoria de imprensa, né? Mas, como eu disse, quando eu exercia esse cargo, eu não conhecia a Conscienciologia, ia pela prática, pela experiência, pela ética, então a gente não tinha, quem sabe lá, inconscientemente a gente agia de acordo com esse amparo extrafísico técnico que ajudava e que deve ajudar ao bom desempenho de uma assessoria. E nessa mesma linha, uma outra tertuliana, essa de Madrid, ela pergunta se você já teve alguma experiência ou alguma casuística, em geral, da condição dística humana lúcida dentro do jornalismo. Se você pode comentar sobre esse assunto. Não, eu tive a oportunidade de demonstrar isso em muitos casos, né? Que a gente é usado para uma atividade, para um fato, mas agora não me vem assim relacionar ao fato, mas eu tive muitas vezes a agir, né, assim, com ideias de fazer a coisa certa, de não cair naquele mata-burro. Então, isso, às vezes, mesmo inconscientemente, a gente, às vezes, age assim, como isca. Agora, eu lembrei daquele verbete da professora Eliane de Pinho, que é uma entrevista conscienciológica na mídia, se eu não estou enganada. Isso. E ela fez vários relatos, né? Porque ela tem uma atividade ainda hoje, né? Ela trabalha com isso. Então, é bem interessante. Assim. Mas o pessoal deve ter muito amparo de função, né? Uma das coisas que acontece quando a gente entra em contato com a imprensa ou quando a pessoa está dando a entrevista, é um amparo de função, é a mesma coisa quando o professor está numa sala de aula e o aluno fez uma pergunta, e aí ele às vezes nem imaginava aquilo, e aí vem aquela ideia, vem aquele insight.
que aí, então, é isso que... É essa resposta, é isso que a pessoa vai precisar para ser assistido. E no contato com o jornalista também. Primeiro, aquilo que a Eliana acabou de dizer, eles jogam releases direto para o lixo. Mas se o assessor não ligar lá e não disser, ou ele conseguir fazer aquela isca, aquela palavra que chame a atenção. Eu quero saber isso. O que é isso? E aí ele entra em contato. Então, o jornalista vai ser o primeiro assistido. Então, esse já é uma coisa que você percebe. Na hora que você liga para ele, como que ele vai se interessar por aquele tema. E na entrevista também. Às vezes a pessoa tem um tema que está todo formatado para falar sobre ele, e o apresentador pergunta alguma outra coisa, né? E aí, então, ele pensar, o que é isso? É assistencial? Tem a ver? Ele vai usar a para-percepção dele, né? Para eu saber se eu vou aprofundar isso aqui. Ou eu vou responder rápido, de uma forma que eu também seja, né, simpático aqui, e puxo para o tema que eu quero. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas a gente percebe mesmo, né, Eucardio, assim, esse campo, a energia fica mais forte, a gente percebe tudo isso. Sim. Por isso que a gente também sempre pede para o professor, vá com antecedência, trabalhe energia, evite contrafluxos, que é bem comum acontecerem também. Né? Nada que a prática, né, que pode determinar melhor esses fatos. Agora tem uma outra pergunta na exemplologia, página 16. Ela coloca, no percurso de um jornalista conscienciológico, como lidar com a assessoria de imprensa cosmoética e a assessoria de imprensa anticosmoética? Ela está escrito aqui cosmética, eu pensei, não, deve ser, porque tem a cosmética também, né? Assessoria de imprensa cosmética, né? Que é a chapa branca, vamos dizer assim, né? Mas vamos falar aqui da cosmoética. E assessoria de imprensa anticosmoética. Como recusar informações mediévicas dentro de um sistema onde o que causa sensacionalismo é o que vende? Aí precisa ter o cuidado, né, para a pessoa distinguir, se não de primeira, assim, distinguir se o fato é cosmoético ou anticosmoético. Aí me recordo do fato que o professor Val cita da revista Cruzeiro, né, que fez todas aquelas entrevistas e depois queria fazer uma aplicação anticosmoética daqueles dados, tanto assim que ele teve que se afastar um tempo, né. Então, tudo isso tem que a gente ir tateando e, conforme a situação, ver o que dá para fazer para não cair na anticosmoética. Na página 15, em antagonismologia, você coloca comunicação centrífuga e comunicação centrípeta. Você poderia falar um pouco? Isso é partindo da ciência, né, que tem a energia centrípeta. Eu também coloquei aí que a comunicação pode ser, né, de dentro para fora, de fora para dentro, ou afastar-se, ou a interna ou externa. Então, é mais ou menos nesse mesmo sentido, né? A direção, se é interna... Aí, no caso da assessoria, a gente podia relacionar que a centrífuga é que o assessor vai para a mídia, que a mídia transmite, né? E que a centrípeta seria que vem da instituição, que é interna ali. Sim. Pode fazer essa relação também. Por exemplo, no caso de um secretário de Estado, a gente, às vezes, não precisa, porque ele é sempre solicitado, sempre tem gente correndo atrás da notícia e quer informação, né? E, às vezes, isso é uma pessoa desconhecida, como é o caso do livro, fazer assessoria, né? Eu vou ter que procurar os órgãos de imprensa para ver se interessa o assunto, né? Dá para falar nesse sentido. Carlos, outra, na página 13, na sexta linha, como é a comunicação técnica ou administrativa? Aqui
o seguinte, a assessoria de imprensa faz o serviço externo de divulgação da autoridade do órgão da empresa. Mas, como chefe de uma assessoria, ele tem trabalhos, né, administrativos relacionados ao dia a dia da assessoria, né? Por isso que foi colocado aqui nesse sentido, né, para dizer que não é só o trabalho jornalístico que faz um assessor de imprensa. Ele necessita também fazer essa parte administrativa. Eu só me lembrando um caso que eu era assessor, então eu que dava a relação de diárias de um funcionário. Então, uma vez eu coloquei, um mês tinha 30 diárias, eu coloquei 31 diárias, né? Foi um negócio assim meio... né? Eu tinha que ter cuidado aí tive que acertar, porque lá no financeiro foi visto, né, que eu tinha dado mais diárias do que um mês. Porque antigamente, né, como a pessoa não tinha função gratificada, como a gente viajava muito, eu realmente tinha meses que viajava o mês inteiro, então eu tinha que fornecer a diária, olhar o dia, a cidade, tudo, para que coincidisse com a viagem do secretário da autoridade, para que justificasse esse recebimento de diária, que era um aumento salarial que a pessoa tinha, para as despesas, né, mesmo de viagem, de abastecimento. Pessoal, então, nosso tempo está esgotado, não é isso? Eu agradeço muito a participação de vocês, teletertulianos, né? Nosso verbetógrafo de hoje, professor Eucárdio de Rosso. Então, vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 20 assinaturas no livro de presenças, 17 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Agora passamos aos recados. A Melissa vai falar sobre o EAD do IPC e a Mercedes a respeito da jornada de conscienciometrologia, isso, da Conscius. Mas antes o Fernando vai falar sobre o Amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui convidando ao tertuliano e teletertuliano para se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. Como você sabe, o programa Amigo da Enciclopédia é que dá sustentação financeira para a produção da enciclopédia e a manutenção dos custos de toda a infraestrutura que dá esse suporte. A transmissão diária das tertúlias, todo o acervo do Locico da Loteca, a manutenção predial, a infraestrutura toda desses prédios aqui. Então, isso tudo é mantido pelos associados do programa Amigos. E você, além de estar apoiando, suportando esse maior projeto da enciclopédia da comunidade Conscienciológica e Cosmoética Internacional, da CCI, você também tem alguns benefícios. Por exemplo, você pode, como amigo associado, acessar o site do programa Amigos, fazer um download da Enciclopédia da Conscienciologia. Você tem a última versão eletrônica da Enciclopédia da Conscienciologia e terá também as futuras atualizações. Você pode acessar também o Holoserver e fazer a pesquisa inteligente em 28 obras da Conscienciologia, inclusive os tratados, e também tem a Verbotomática, que é um programa novo, está em teste, que você faz uma pesquisa avançada na Enciclopédia da Conscienciologia também. Então, são benefícios que você tem, além de estar contribuindo com o projeto. Então, é muito fácil você se tornar amigos, basta ligar na recepção do CAEC, todos os dias, inclusive hoje, até às 18 horas, no telefone 4535252652, tá? Ou no site do programa Amigo também, www.enciclopediaconscienciologia.org. Você faz a sua adesão em poucos minutos, depois você recebe toda a informação por e-mail para acessar ao sistema do programa Amigos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-lo a participar do EAD do IPC. No dia 5 de maio, nós estaremos iniciando mais uma turma do CEPAD, o curso de Projeciologia à Distância. O objetivo desse curso é apresentar técnicas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da projetabilidade lúcida. Durante o curso, nós teremos o projeto Fly-In, onde será colocado um objeto
em um local específico e os alunos tentarão acessar esse objeto, vão preencher questionários para que eles mesmos possam analisar, averiguar, com a ajuda dos professores, o nível de projetabilidade lúcida. Então, no dia 5 de maio, nós iniciaríamos a próxima turma, que vai até o dia 6 de junho. Para maiores informações, você pode entrar no site do IIPC, www.iipc.org, ou enviar um e-mail para o endereço ead@iipc.org. Obrigada. Hoy, en el Día del Trabajador, vamos a darles un buen trabajo intraconciencial a todos los que quieran asistir a la segunda jornada internacional de Concienciometrología. Y es con mucha ilusión que en el nombre de la CONCI os invito a todos a la segunda jornada internacional de Concienciometrología, que va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de julio de este año en el discernimiento Foz de Iguazú. Para mayor información pueden visitar nuestro site www.concius.org.br. Pueden contactar con nosotros también por email jornada@concius.org.br y también en periodo vespertino, horario de Brasilia, al teléfono 55, código de Brasil, 45, código de Foz de Iguazú, teléfono 21 02 14 60. La jornada promete, no se la pierdan. Se encontrarán con la concienciometría desde varios puntos de vista a través de la experiencia de los pesquisadores y conferenciantes dentro de un camino de armonización intraconciencial. Para todos aquellos que quieren mudar de nivel involutivo, estamos a su disposición. Para amanhã nós teremos o verbete Alegria, da especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa Hermânia Ribeiro. Todos estão convidados. Obrigada.